Bom, vamos começar? Vamos lá, deixa eu dar um oi aqui. Pronto. Então, vamos lá. Bom, para quem já está na sala com a gente aqui, super obrigado pela participação. A gente está aqui pelo Zoom e também pelo canal do YouTube da Galunium, participando dessa que é a segunda pesquisa da série Covid-19 da ANR, em parceria com a Galunium, e já a quinta da série que a ANR executa, realiza, desde o início da pandemia, desde o começo de março. Essa pesquisa tem sido fundamental para que a gente possa balizar os movimentos do setor nessa que é a maior crise da história, enfrentada por bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques e similares. Em alguns locais, não dá para dizer que tem um lugar melhor que o outro, dá para dizer que tem locais menos ruins ou menos piores do que outros. A gente vê, por exemplo, que Belo Horizonte, que reabriu ontem, pela primeira vez depois de quase 5 meses, bares e restaurantes, ainda está com a abertura restrita das 11 às 3 da tarde, sem consumo de álcool e com um embate muito grande de um litígio aí da prefeitura, que envolve nossos colegas da Brasel também, por conta desse processo que, nesse final de semana, por decisão de um juiz, acabou por liberar o funcionamento irrestrito. Mas a gente percebe que São Paulo, felizmente, quem está em São Paulo, a gente consegue ter um pouco mais de avanço com a flexibilização, num princípio mais dura, das 11 às 5 da tarde, nas ruas e com shoppings podendo abrir nos horários de shopping, geralmente das 4 às 10 da noite, mas agora a gente já passou por uma fase mais avançada, onde se permite 8 horas e com fracionamento. Agora o shopping pode funcionar 4 horas no período da meio-dia às 4, por exemplo, voltando às 6 para ficar até às 10, mesmo shoppings tendo que fechar às 8, os bares e restaurantes eles podem prosseguir nesses horários, mantendo as 8 horas diárias. E um dado interessante que daqui a pouco eu gostaria de passar a bola para Simone, para apresentar nessa pesquisa. Houve um aumento nesse último dado que a gente tem na quantidade de lojas, de empresas com mais de uma loja e que disseram que já promoveram fechamento. Esse percentual ele já passa de 40%, ele está em 42%. Esse foi um dos fatores que chamou a atenção. Chamou atenção também em relação à última pesquisa para essa, o percentual de empresas em geral, dos mais diversos segmentos, que foi de 15% da última pesquisa para 22% de empresas de todo tipo de porte, que afirma nessa pesquisa que não vai conseguir sobreviver após a pandemia. Em contrapartida, a gente teve alguma melhora no crédito. A gente tinha, na pesquisa anterior, um dado de que mais de 70%, acho que era de 68% a 70 e poucos por cento, que diziam que, apesar de pedido de solicitação de crédito, eles não haviam conseguido ainda pelos mais diversos motivos, ou porque está demorando muito a resposta, ou porque foi pedido de garantias, ou outros detalhes. E agora isso caiu razoavelmente, agora está 50% a quantidade, enfim, das pessoas que pediram e não conseguiram, mas a gente já tem uma metade aí. E uma notícia boa, obviamente, para todo o setor, que ajuda, sem dúvida, muito, que era uma das reivindicações da ANR e de todas as outras entidades do setor, sejam elas de bares e restaurantes, como a ANR, mas também de shoppings e outras áreas, que era a conquista de mais prazo. A gente já tinha 120 dias, já permitido pelo ato do Executivo, da antiga MP 936, aquela MP dos salários, que depois veio a se transformar na Lei 14020, que se permite a redução de jornadas ou a suspensão de contrato de trabalho. Então, ontem isso foi oficializado por mais 60 dias. Então, agora a gente já tem um radar ao todo nesse processo
e isso deve terminar até o final do ano, ou enquanto durar um decreto de calamidade pública por conta da pandemia do governo federal, mas já é uma luz, né, do governo ajudando a pagar essa conta de vários restaurantes, pelo menos em relação à sua equipe de colaboradores, e a gente já tem dados importantes de desligamento, naturalmente que são estimativas da entidade, de mais de 1 milhão de desligamentos no setor em todo o Brasil, de quadros de colaboradores, da mesma forma como a gente tem uma possibilidade, pelos próprios dados da pesquisa, de até 200 mil empresas não conseguirem sobreviver após a pandemia. Enfim, dito isso, eu passo a bola para a Simone para que ela dê para a gente agora todo o nível de detalhamento dessa pesquisa, que, aliás, já até escapou alguma coisa na Globo, na CNN, na Folha, mas acho que sobrou muita coisa ainda de conteúdo para que a gente possa colocar para o nosso público aqui, né, Simone? Sobrou sim, né? E como quem está aqui prestigiando a gente vai ouvir algumas coisas que, né, que não estão necessariamente escritas. Acho que também tem esse lado bom da gente poder trocar aqui, conversar com vocês, e, por favor, fiquem à vontade para as perguntas. A gente está monitorando aqui tanto para quem está aqui com a gente no Zoom, então pode deixar aí no chat as perguntas tudo direitinho, e quem está também no YouTube, que a gente vai atender essas perguntas. Vamos aproveitar o tempo para gerar o maior número de insights possível. Então, eu vou dividir aqui a minha tela, pessoal, para que a gente possa já estar dando continuidade, e aqui a gente conseguir falar sobre essa edição, né, que foi feita no finalzinho, né, de julho, e agora de agosto, e a gente trazer essa visão dos operadores de food service e todos os insights que nós precisamos, tanto para fazer os pleitos necessários para o setor, mas também para iluminar muito como que a gente consegue ter mais colaboração com outros agentes aqui do nosso ecossistema. Então, a gente, esse estudo, claro, ele sempre é fruto de uma grande colaboração. A gente quer estar sempre dando voz, né, com fatos e dados ao nosso mercado. Aí a gente tem muita coisa para ser feita, viu? Muita coisa para ser feita, tem informações interessantíssimas e que dão bastante contexto. Então, a gente fez essa pesquisa entre os dias 27 de julho e dia 10 de agosto, agora, de 2020, 460 respondentes. A gente teve um perfil interessante desses respondentes, 50% independentes até 3 lojas, a gente tem 11%, né, 50 franqueados até 3 lojas também, então eles são como se fossem um independente, né, sofrem as dores dos independentes, no entanto, eles têm um suporte da franqueadora, muitas vezes com relação a outras questões. A gente também tem o multifranqueado, 21 respostas de franqueados acima de 3 lojas, 89 respostas de redes próprias de lojas de alimentação, 39 franqueadores de uma marca e mais 31 de grupos multiconceito, né, que tem mais do que uma marca de alimentação. Então, essa é a distribuição do perfil dessa amostragem que a gente vai ver daqui para frente, daqui em diante. E a gente começa falando justamente essas questões que o Ederaldo nos trouxe, que é a questão da luta da sobrevivência, né? A gente tem hoje, para todos aqueles, né, que já tiveram mais do que uma unidade, 42% já tiveram que promover o fechamento definitivo de lojas após o início da pandemia. Isso está acontecendo também, e a gente tem ouvido do sistema de franquia, principalmente quando você tem as pessoas, né, o dono do espaço ou do aluguel não quer negociar nada, então vira e mexe você tem que fechar, até para quem sabe reabrir depois em outro local. Mas isso é uma realidade dura que o setor está enfrentando. E esse daqui é um dos charts mais importantes da nossa amostra e dos nossos respondentes. Não sei se vocês se lembram, mas na onda anterior a gente tinha 72% de todos os respondentes com redução de mais do que 51% das vendas.
Então, o cenário melhorou, mas não melhorou tanto assim, né? A gente tem aqui 60% ainda tendo redução de mais do que 51% das vendas. Aí vocês veem que o pico aí da amostra, com 29% dos respondentes, reduziram entre 51% e 75% suas vendas totais nesse último mês, em média, com relação ao mesmo período do ano anterior. Aí, dessa vez, a gente resolveu fazer uma lupa no quê? Uma lupa nesses 13% dos respondentes, né? 7% que aumentaram mais que 10% as vendas, até 10%, 3% e 3% que ficaram iguais, né? A soma disso dá 13% dos respondentes. A gente resolveu botar uma lupa para entender nas outras perguntas se a gente tinha diferenças estatísticas com relação aos demais respondentes, tá? Para que a gente pudesse compreender se aqui a gente tinha alguma dica que a gente pode inferir que essa performance melhor de vendas está vindo por alguma ação específica. Então, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente ter as conclusões em conjunto, sobre esses top performers. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver essa tacinha aqui de campeão de novo aparecendo nos slides. Bom, voltando à amostra como um todo, a importância da MP 936, que hoje é a Lei 14.020, 69% fizeram uso dessa lei. A gente tem aqui 84% dizendo que quer sim e pretende renovar pelos prazos permitidos para suspensão ou para redução da jornada. A gente ainda tem também essa característica de quem fez, né, pedido de crédito. Então, 58% fez pedido de crédito, seja uma instituição financeira federal, estadual, municipal, após o começo da pandemia. E o número de pessoas que conseguiram ter o crédito liberado aumentou com relação à última onda. Então, a gente tem 50% que conseguiu ter o crédito liberado. Então, imaginem, né? A gente tem, no final, um número pequeno de pessoas que de fato conseguiram ter esse crédito, apesar de ser 50% de quem pediu. E aqui, então, quais são os principais motivos que foram alegados pela instituição financeira que ainda não conseguiu, para quem ainda não conseguiu ter o crédito liberado? A principal questão, né, eu acho que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente se reconheçam, é a instituição financeira dizer que não tem linha de crédito aberta, os recursos já acabaram, está para chegar algum dinheiro, mas ainda não chegou. Tá? Esse foi o principal motivo, 42%. 31% ainda não tem nenhuma explicação ou recusa formal e o processo se arrasta mais de 30 dias. 13% por falta de garantias, teve gente que ainda não obteve resposta, teve gente que está com faturamento muito baixo e por isso essa ausência de faturamento não permite, e pouquíssima gente com os outros motivos. Então esse acho que é uma das questões difíceis, que é justamente a gente ver esse dinheiro chegar para essa disponibilidade, pessoal. Bom, e aí a gente tem uma situação que é a situação mais difícil que a gente está enfrentando, né? Que é a crença se vai conseguir manter o seu negócio após a pandemia. Aumentou. Da vez passada, a gente tinha 15% que acreditava que não ia conseguir manter o negócio após a pandemia, e agora esse número aumentou para 22% que acha que não vai manter. E a gente se preocupa muito com esse número, porque, obviamente, quem já fechou não está respondendo pesquisa, né, pessoal? Não é parte desses respondentes. Então, nos preocupa bastante como que a gente consegue ajudar para que esse número caia e realmente não vire uma realidade esse fechamento dessas empresas. Bom, sobre a equipe, né, que é esse cuidado com as pessoas. A gente tem só 36% que conseguiram manter de fato a equipe, então não é um cenário fácil. E a empresa, 75% conseguiu pagar 100% da folha de junho, e estava com perspectiva, 26% estava com perspectiva no momento que responderam a pesquisa, de não ter recursos para pagar a folha do mês de julho.
né? Então, é uma situação difícil, né? É uma situação que gera endividamento, muitas vezes, e que faz com que a gente perpetue dores no setor. Porque não basta os nossos faturamentos voltarem ao que era antes, né? A gente tem que conseguir pagar as contas do que ficou para trás. Então, é bem delicado essa questão toda que a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho, então, das questões ligadas à retomada, do que a gente está vendo. E a gente perguntou para os respondentes se ele já reabriu, né, somente uma ou mais unidades. Aí 30% disseram que não, e 70% já haviam realmente reaberto as suas operações. E para essas que reabriram, a gente perguntou como é que tem sido a performance desse faturamento médio de vendas dentro do local, né, no salão ou na praça de alimentação, comparado com o mesmo período do ano passado. E a situação não é fácil, né? A gente tem aqui faturamento de no máximo 10% do que era antes, com 17,5%, entre 11% e 20%, 24,5%, a maior parte da amostra. E no final, né, a gente somando tudo isso, a gente tem praticamente 63% realmente com uma situação abaixo de 30% do faturamento que era antes. E o que mais, assim, enquanto lá, né, no faturamento total, a gente tinha 13% da amostra dizendo que estava acima do ano anterior, com relação às vendas dentro do salão, só 3,5%. Das pessoas que considerando as unidades reabertas. Então, a gente vê esse contraponto, né, do delivery e do takeaway realmente tomando uma parte do faturamento muito maior. Muito bem, e aí a gente tem dois blocos super importantes, porque assim, saber que a situação não está bacana, né, gente? A gente meio olha para a realidade de cada um e sabe como está, e agora consegue se comparar um pouco com o que está no mercado. Mas mais do que isso, a gente precisa começar a compreender as dificuldades para ver como superá-las. E a gente tem dois blocos de dificuldades que a gente perguntou para os operadores. Primeiro, as dificuldades externas, que são ligadas ao quê? Aos consumidores e aos regulatórios, que está se enfrentando nesse momento. Então, e aqui a gente pedia para que ele selecionasse, né, três principais dificuldades. E aqui, dentro da votação como um todo, a gente tem a falta de confiança dos consumidores para voltar a frequentar bares e restaurantes, sendo a principal dificuldade apontada pelos operadores, seguida pelo horário limitado de funcionamento e pela falta de renda do consumidor. Depois nós temos empatados a questão do negócio ficar num lugar onde o movimento de público não voltou, né, tipo num aeroporto, uma redondeza de escritórios que ainda não retornaram, ou a questão de vagas limitadas para o cliente em função do espaçamento obrigatório entre mesas e cadeiras. É menos preocupante o excesso de protocolos a seguir do que o restante das questões. Então, aqui, o que eu queria chamar a atenção? Horário limitado de funcionamento é isso que o Ederaldo falou há pouco. A gente pode lutar, a pandemia pode ficar menos crítica e com isso a gente retomando o horário de funcionamento, isso certamente vai oxigenar. A falta de confiança dos consumidores também tende a ser superada, né, através justamente de protocolos bem feitos, de marcas se preocupando, de procedimentos indo bem e realmente do controle da pandemia. Mas a questão que nos preocupa bastante é a falta de renda do consumidor, porque talvez essa demore um pouco mais para voltar, né, caso ele tenha realmente perdido o seu emprego e tido outras consequências. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção para todo mundo, para a gente ficar de olho no como a gente responde no nosso negócio para essa falta de renda do consumidor. Bom, e aí a gente também precisa olhar para as dificuldades internas, né, dos negócios. Afinal, nelas, né, e com relação aos parceiros, a gente tem condição de agir. E aí é onde a gente provavelmente tem que pensar, dormir bem, acordar no dia seguinte,
para tomar alguma ação. Então, a primeira questão votada é como eu vou me comunicar, se eu vou me comunicar muito bem, né, com os meus clientes e com esses novos públicos, para eu gerar demanda para o meu negócio. Então, a primeira dificuldade é aquela, puxa, eu tenho o dado do meu cliente, eu consigo me comunicar com ele, eu consigo comunicar com novos públicos para eu trazer demanda para o negócio, mais votado com 67%. O segundo item é escolher e adotar novas tecnologias, seja para venda, para automação do atendimento ao cliente ou otimizar processos, né? Porque no final, às vezes, eu adotar aquela tecnologia pode ser que daqui a pouco eu tenho que mudá-la. Então, escolher é um fator importante numa incerteza dessas e talvez com pouco dinheiro não seja uma decisão fácil de ser tomada. O terceiro item é definir estratégia e implantar rapidamente outras formas de vender. Implantei o takeaway, estou com grab and go, estou com catering colocado, estou com delivery, fiz kits, fiz assinatura, são várias possibilidades. Então, esse foi o terceiro ponto colocado. Existe um ponto aqui acima de 53%, né, assim, com 53%, de obter colaboração e ajuda efetiva de meus fornecedores e parceiros de negócio. Então, esse é um ponto de atenção, acho que a gente tem que olhar para isso, e fazer um estímulo para a cadeia de suprimentos para que todo mundo realmente se colabore. Selecionar, treinar, engajar a equipe para executar ações de maneira comprometida e ágil, tem uma oportunidade ainda importante, né? Em alguns casos, 14% da amostra fala em alinhar os sócios, ou executivos ou franqueados sobre aonde colocar os recursos financeiros que a gente tem. Então, ainda é uma outra também atividade interessante e importante para ser feita, menos preponderante. Bom, e aí a gente foi buscar como é que as pessoas estavam recompondo as vendas a partir desses novos canais de venda. Então, a primeira questão aqui, e aqui eu quero chamar a atenção que a gente já tem aqui a tacinha dos top performers, foi com relação às ações para essa recomposição de vendas, o que aconteceu? Vocês ampliaram os canais de vendas? Então, eu vou ler aqui com vocês junto os gráficos. Então, a parte toda roxa é quem não fazia nada disso e continua não fazendo. É bastante gente, pessoal. Porque o que são essas 3 perguntas desse slide? Se você tem aplicativo de delivery ou takeaway próprio para minha empresa, se você está com a empresa cadastrada em vários aplicativos de delivery ou takeaway, ou está com exclusividade em uma plataforma, um app de terceiros de delivery. Então, é basicamente como eu consigo vender delivery com uma potência maior. Então, aqui ainda tem uma parte grande que não acessou esse tipo de recurso, ainda não faz e não continua não fazendo. Algumas pessoas faziam, e chama atenção aqui na exclusividade da plataforma de delivery, 8% diz que fazia e não faz mais. Deve ter migrado para a questão de cima de fazer para vários aplicativos de delivery. Passei a fazer, que é todo cinza, a gente tem aqui 24% de ter aplicativo próprio, 21% de empresa cadastrada em vários aplicativos de delivery e 16% clicaram aqui para exclusividade. Fazia e continua fazendo aplicativo de delivery e takeaway próprio, 21% da amostra total. Mas daqueles top performers que estão realmente vendendo mais, igual ou mais do que o ano anterior, 51% já faziam isso. Então, aqui fica a dica que, que modelo de negócio um pouco diferente é esse. Com relação a ter a empresa cadastrada em vários aplicativos, também é diferente da amostra como um todo. 28% da amostra como um todo fazia e continua fazendo, e 35% dos top performers com empresa cadastrada em vários aplicativos. Então, isso não tem diferença estatística entre o top performers e os outros com relação à exclusividade de plataforma. E por fim, tem algumas pessoas que pretendem começar a fazer nos próximos 2 meses, que estão aí elencados no vermelho, tá ok? Então veja bem, pessoal,
a gente tem aqui a primeira dica do Top Performer, né, que tem a ver com ter o aplicativo de delivery takeaway da minha empresa, ou realmente a empresa cadastrada em vários aplicativos. E aí vem a outra, né, a continuação dessa pergunta, né, sobre a ampliação de canais de vendas. Então, a primeira coisa é implantar Dark ou Cloud Kitchen, a cozinha 100% para delivery. De novo, 62% não fazia e continuará não fazendo, né? Continua não fazendo. E a hora que a gente vai para quem já fazia, a gente tinha só 7% da amostra como um todo. Só que lá nos Top Performers tem 20% já fazia. 9% passou a fazer Cloud Kitchen, né? Dark Kitchen, Cloud Kitchen, mas é 11% nos Top Performers. Então, esse é um assunto realmente muito relevante, é um assunto que a gente está vendo, muita gente está buscando, né? Buscando entrar em outros mercados, olhar bem para esse modelo de negócio, o custo de aquisição de cliente talvez compense, né? Com um aluguel menor. E é tanto que a gente tem aqui 21%, né, dessas 460 marcas que responderam aqui para a gente, dizendo que pretende começar a fazer nos próximos 2 meses esse movimento de ir para Dark Kitchens e Cloud Kitchens na sua expansão, tá? Ou na sua, né, no seu negócio. Então, esse é um ponto bem quente aqui que a gente vê, é um assunto que a gente está vendo muita gente de fora investindo aqui no Brasil, vários grupos investindo em vários modelos diferentes. Aqui eu quero deixar uma dica, se vocês quiserem entender bem vários modelos, né? A gente tem vários tipos de modelo de operação de Dark Kitchens e Cloud Kitchens, e a gente tem uma cartilha sobre isso na Galunion. Vocês podem entrar lá no site www.galunion.com.br e realmente ver a cartilha lá de como recompor as vendas, onde a gente explica bem direitinho essa área, está lá na área de materiais da Galunion. Tá, pessoal? Totalmente de graça, acessem que é bacana para entender e ver qual que, de repente, pode ser um bom modelo para o seu negócio. Bom, o segundo item aqui fala em como fazer vendas, além de relacionamento com os clientes, via mídias sociais. Não é propaganda, gente, é vendas. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google. E aqui também tem uma diferença do Top Performer. Então, 36% da amostra já fazia e continua fazendo, e aqui a gente tem 51% dos Top Performers que já faziam. Então, aqui, para mim, realmente é um dos pontos muito interessantes, até porque você vê que não fazia e continua não fazendo, só 18%. Então, uma grande forma desses Top Performers realmente estimularem as suas vendas. E eu também quero chamar a atenção disso, por quê? Porque quando a gente foi olhar o Top Performer, muitas vezes as pessoas podem estar pensando, poxa, então são aquelas redes grandes, né? Que estão conseguindo fazer esse faturamento superior do que o ano anterior, igual que o ano anterior. 65% dos top performers são independentes. São os restaurantes que foram ágeis para realmente tomar determinadas ações e conseguirem estar performando melhor do que o ano anterior. Então, a gente tem visto muito isso, né? Nem sempre o grande tem capacidade de tomar decisão rápida. Então, né, realmente tem oportunidade para todos aqui dentro desse campo de olhar e pensar no futuro melhor. Bom, e por último, a gente foi testar a questão de participar de promoções agressivas de desconto nos preços, né? A gente viu na última pesquisa com o consumidor da Galunion o quanto que era relevante todo o arcabouço de promoções para os aplicativos de delivery, como o consumidor estava escolhendo, o critério de escolha muito centrado nisso e centrado nas entregas mais baratas ou descontos. Então, aqui ou grátis, né? E então realmente a gente foi ver para ver se aqui tinha alguma dica de top performer, não tinha, tá igual estatisticamente com o restante da amostra. Aí a gente vê que
tem 27% que já fazia e continua fazendo, e 22% passou a participar de promoções agressivas aí no descontos nos preços. Menos gente pretende começar realmente a fazer isso nos próximos 2 meses. Tá? Então, é sempre um ponto de atenção. As estratégias promocionais precisam ser sempre bem pensadas, e a gente estimula as pessoas a raciocinarem, fazer ofertas específicas, muitas vezes para determinados canais, e desenvolver o produto para aquilo, para realmente conseguir ainda ter margem e poder colocar um produto acessível para o consumidor. Ok, pessoal? Bom, e aqui a gente vai para a próxima, então, para o próximo bloco, que são as dicas para recompor as vendas a partir da oferta, né? Que coisas diferentes que você pode, de repente, estar fazendo no seu menu, na sua oferta, para ajudar nessa recomposição de vendas. Então, a primeira questão que a gente foi investigar é se as pessoas estavam oferecendo produtos por assinatura, né? Aqueles que você consegue vender recorrentemente, e pode ser uma marmita, pode ser somente algumas questões de refeição, ou até ingredientes que, na casa, no trabalho da pessoa. Não é adotado por muita gente, né? 71% diz que não fazia e continua não fazendo, mas de verdade os top performers está bem diferente, o já fazia e continua fazendo, porque 22% já fazia, e aqui só 7% na média da amostra já fazia e continua fazendo. Tem 11% dessa amostra já investigando e pretendendo começar a fazer nos próximos 2 meses, e 10% que passou a fazer. Ok, pessoal? Então, aqui é uma das possibilidades. A outra questão que a gente foi investigar, né, já que a gente viu que o consumidor está tão dentro de casa, se refeições tamanho família também era uma opção interessante. A gente já vê uma adoção muito maior, né, 29% passou a fazer, 15% já fazia e continuou fazendo, do top performer 23%, né, então é mais significativo no top performer, ainda tem 9% que pretende fazer, mas tem quase metade que ainda não fazia e continua não fazendo. Mas fica a dica aqui também que pode ser um caminho a ser explorado. Grab and Go. Grab and Go, a gente tem de novo uma diferença para quem está lá com resultados maiores, 29% já fazia Grab and Go, 14% do restante da amostra. Então tem uma diferença bem bacana aqui, e a gente também tem 15% da amostra que passou a fazer. Então, se você não está considerando na volta um Grab and Go, olhe para o seu modelo de negócios, vê se é possível, se faz sentido, se você vai ter fluxo, se dá para colocar alguma questão, porque de repente pode ser uma oportunidade. Catering. Lembrando que catering aqui para a gente são serviços para 10 ou mais pessoas, que pode ser desde café da manhã, lanche, refeição, pode ser para empresas ou pode ser para as pessoas mesmo nas suas residências. Então, é bem menos adotado, né? 68% não fazia, continua não fazendo. Tinha gente que fazia e não faço mais, 5%, só 6% passou a fazer, 13% já fazia, e tem gente estudando, mas é pouca gente, né? 8% da amostra. Aí aqui não tem diferença com relação a realmente os top performers. Eu chamo a atenção aqui porque a gente não tem uma noção se a gente teve respostas de donos de padarias ou redes, etc. Mas esse mercado de catering, a gente sabe que ele é muito bem explorado pelas redes e pelas padarias individuais, e nem sempre pensado como uma opção para os outros negócios. Então, fica aqui um outro ponto para olhar, para ver se faz sentido para o negócio de vocês. Por fim, a gente tem a venda de ingredientes e de kits, né? Acho que todo mundo viu, né, o líder do mercado, McDonald's, lançando o seu molho de Big Mac. Então, puxa, como é que será que está esse movimento? E a gente tem aqui 13% que passou a fazer,
10% que pretende fazer nos próximos 2 meses, e 70% ainda que não fazia e continua não fazendo. Muito bem. E aí a gente vai para o último bloco, pessoal. Podem mandar as perguntas aí, se alguém tiver perguntas para fazer, que são os pedidos que a gente perguntou, né, para os operadores, se você pudesse fazer um pedido aos seus fornecedores, que é a indústria, o distribuidor de serviços, qual que seria essa pergunta. Tá? E a gente está colocando aqui a tacinha porque o percentual dos pedidos com esses operadores que têm vendas iguais ou maiores do que o ano anterior, ele está pedindo coisas diferentes. Ele pede um pouco mais de apoio em outras áreas do que na área principal, que foi a área de não sacrificar a qualidade, mas oferecer insumos e embalagens com melhor custo-benefício e com maior prazo de pagamento, que 56% da amostra pediu, mas lá nos top performers 37% pediu. E a nossa leitura para isso é o seguinte, aqui é bem o básico bem feito, né? A relação de fornecimento, em geral, ela está pautada em qualidade, em oferta de valor, né, e de prazo de pagamento. Então, esse é o centro, né, da relação com os fornecedores. Mas tem outras coisas, né, que também, de repente, os seus fornecedores podem te ajudar. E aqui um pedido de ajude-me a lançar novos produtos mais baratos e gostosos. Na amostra em geral, 13% fariam esse pedido. Tá? E nos top performers, significativamente maior, 20% faria esse pedido. Tá, ok? Então, atenção aqui, que isso é uma questão interessante, porque a gente viu lá, né, que os nossos consumidores estão com a renda afetada. Bom, outro pedido que está praticamente igual, né, entre os grupos, né, a amostra como um todo, é sobre a ajuda na transformação digital e na gestão baseada em dados. Um outro que está muito próximo também que gostaria de pedir aos seus fornecedores que invistem em trazer mais informações e inspirações práticas para o meu negócio. E aqui a gente tem uma diferença, né, que é o dobro no top performer, que é bancar treinamentos para a minha equipe para que eu tenha produtos perfeitos na venda ao meu cliente. Então, não só tem uma questão de abertura maior, né, de venha e me ajude em várias áreas, inclusive no treinamento da minha equipe, mas também tem por trás dessa frase a questão de produtos perfeitos, de excelência operacional, né, de excelência nesse serviço. Então, aqui fica também uma outra inspiração para todo segmento, que a gente espera que sejam caminhos para essa performance melhorar. Bom, então a gente vai fechando aqui essas questões. A gente ainda tem um cenário árduo pela frente. A gente vê que a cada dia melhora, né, esse aumento de número de horas de funcionamento aqui na região de São Paulo. A gente já viu que está dando um alento. O crédito ainda tem um impacto muito limitado. A gente vai ainda precisar de muita ajuda no setor. Então a gente precisa permanecer unido, sabe, pessoal? A gente vê que vendas de salão e de balcão ainda não estão suficientes. A gente vai ter que buscar novos canais de venda, ajustar essa oferta aí pelas necessidades que os clientes estão nos dizendo. O impacto do consumidor, como a gente andou conversando, é importante. A sua falta de renda é importante, uma parte vai passar, como eu falei, né? A confiança vai voltar, mas a gente tem de fato uma nova realidade para lidar. Então, quando a gente fala vai voltar tudo ao normal, será que vai voltar tudo ao normal? Será que a gente não vai ter uma nova realidade para enfrentar? Então, fica aqui um ponto também para a gente conversar, bater um papo daqui a pouquinho. E os fornecedores e parceiros de negócio precisam ser uma fonte, na nossa opinião, tanto de alento financeiro como uma fonte de inovação, para ajudar em todos os pontos que a gente colocou há pouco. A gente tem muita coisa relevante para ser feita. União continua sendo extremamente importante. Quero fazer
3 agradecimentos especiais. Muitas pessoas, muitas empresas nos ajudaram a divulgar a pesquisa. Em especial, 3 empresas realmente se uniram, dispararam para toda a sua base de clientes, nos ajudaram a ter respostas. Então, eu quero agradecer aqui a BD Food, quero agradecer a Unilever, Food Solutions e a Rational, que fizeram a diferença aqui também, para que a gente rapidamente tivesse esses dados. Então, esse é um projeto, né, em parceria da Galunion e da ANR. Eu agradeço aqui, então, deixando para vocês os últimos dados. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela para a gente poder abrir o restante das perguntas. Maravilha. Simone, olhando a pesquisa, aproveitando a oportunidade, eu gostaria só de reforçar para quem está nos assistindo agora, que eventualmente vocês podem fazer a pergunta pelo Q&A aqui da plataforma ou pelo chat aqui que a gente produz para a Simone aqui com base nesses dados que ela acabou de divulgar. Mas existem alguns dados bastante interessantes, principalmente quando a gente percebe o universo que o setor de bares e restaurantes tem para se reinventar. Eu não digo exatamente se reinventar no meio da pandemia, quando você já tem uma saúde financeira muito debilitada. Mas eu falo do pós-pandemia. Quando a gente percebe a quantidade de empresas que essa pesquisa aponta, que ainda não está em nenhuma plataforma de delivery, nem própria nem de ninguém, que não trabalha ou não tem no seu radar trabalhar com grab and go, ou com dark kitchen. Aí com dark kitchen tem uma outra colocação que eu vou fazer daqui a pouco. Ou mesmo no catering. E 2 detalhes interessantes, né? Você tem no catering um universo como você mesmo colocou, de padarias que acabam abocanhando uma parte desse filão de mercado, né? E no grab and go você tem um outro concorrente direto, que são supermercados. Muito importante, exatamente, que aumentou, assim, aumentou a oferta barbaramente, e aliás é uma opção de você vender os seus ingredientes quando você tem algum renome para redes maiores. Mas você sabe que eu vivenciei essa semana que passou, eu fui na minha padaria de bairro aqui, Federaldo. E aí, sabe o que eu me deparei? Eu me deparei com eu vou até colocar, porque eu fiz um slide disso numa palestra que eu fiz no Sebrae essa semana. Mas, bom, enfim, não importa. Eu vi um banner de um lugar, né, que era um restaurante que servia muito comercial, que era muito focado em massas, que era o Quartier de la Pasta, que é aqui no Paraíso também. E o que tinha lá na padaria? Um banner vendendo todas aquelas refeições congeladas na padaria. Então, assim, é um movimento também que pode ser local. Né? Assim, se você tem, né, se no seu entorno as pessoas te conhecem, e eu acho que eles também tinham massa fresca, se você quisesse levar para casa. Por que não você fazer uma parceria com o seu empório local, com a sua padaria próxima, para falar, puxa, vende aqui, ou vende, né, naquela área de grab and go da padaria, poderia ter temakis prontos, por que não? Do restaurante aqui próximo. Então, a gente também começar a olhar para isso, olhar, claro, sem dúvida, sempre os regulatórios, né, como é que eu vou rotular, então tem várias outras questões, né, mas como é que eu faço isso nesse produto mais artesanal, eventualmente, que eu consiga ter essa possibilidade e consiga estar trabalhando por outros canais de venda. Isso vai ser super importante. Sim, essa área do grab and go que você estava citando e vendo o tamanho de mercado que a gente pode crescer nisso, isso é uma coisa cultural disso não ter pegado aqui, porque a gente veio movimentos fora tanto na América quanto na Europa, há mais de 10 anos. Né? Na Europa, particularmente, você tem uma marca grande em vários países. Em cada esquina você tem, que é o Pret a Manger, né? Para todo canto você tem, que você consome muito rapidamente, uma comida ótima, de qualidade, você pega, paga, você tem a opção de consumir no local ou levar para o seu local de trabalho para aqueles profissionais que têm um horário mais limitado, né, de refeição.
e acaba funcionando muito bem. E aqui no Brasil, quando eu falo com supermercados, é que a gente tem percebido uma expansão muito grande das grandes redes, Pão de Açúcar, Carrefour, de ampliar os seus espaços de comercialização para esse tipo de produto nas prateleiras, né? E, sim, naturalmente, supermercados estão ficando com esse filão, né, em detrimento de bares e restaurantes. Exatamente, a gente vê os canais se mesclando, os canais estão se mesclando, mas, claro, talvez os supermercados, né, até porque as pessoas estão, né, indo mais naquele ambiente, eles têm uma vantagem, eles podem sim tirar do restaurante, mas eu até diria que eu vou até emendar aqui, porque tem uma pergunta do Zé Du, né, sim, eu ia fazer na sequência aqui. Mas eu vou emendar, porque eu acho que tem uma coisa aqui no meio do caminho do Grab and Go com relação à questão do self-service e com relação aos outros modelos de negócio. Uhum. Tá? Porque é o seguinte, no Brasil, a refeição por quilo, porque assim, quando a gente vai pensar no modelo de negócio, a gente tem que entender a função que eu faço para o consumidor. E o Grab and Go lá fora, o que ele representa? Ele representa, né, nesses lugares como você citou, uma comida fresca, rápida, com variedade, e que eu entro, pego, pago e saio ou consumo ali mesmo com rapidez. Então, ele faz essa função daquele momento do almoço, principalmente, e eventualmente nos outros momentos do dia. No Brasil, o self-service e o quilo fazem muito isso. Eles fazem muito essa função. E agora, com esse questionamento que a gente está tendo nesse modelo de serviço, ou até uma insegurança do consumidor, ou até, eu diria, uma dificuldade para o operador, né? Porque, gente, fazer uma pista cheia de comida e entrar gato pingado para comer é difícil, né? Porque, assim, você tem um desperdício danado e você pode ter prejuízo. Então, não é fácil. Então, alguns sistemas ligados a essa, para substituir essa rapidez, né, para conseguir dar o mesmo serviço, talvez tenham vez. E a gente precisa ficar de olho nisso, porque a gente vê esses modelos aumentando, a gente vê embalagens ficando mais acessíveis, tendo mais tecnologia, e mais know-how chegando para dentro do setor de food service de como fazer uma boa vitrine, porque tem a ver com isso também. Tem muita gente fazendo grab and go horrível, que não tem frescor, não tem estudo de cores, não tem diferentes embalagens, não tem estudo de como deixar aquilo realmente atraente, como fazer produtos que resolvam as ocasiões de consumo que aquele consumidor também está indo lá resolver, né, querendo. Então, eu acho que a gente tem aqui essa questão. Quando o Zé Du fala assim, puxa, quem está tendo mais impacto? O fine dining ou os restaurantes comerciais? O fine dining que tem... depende se ele se reinventou, né? Porque a gente vê fine diners que conseguiram se reinventar com lives dos chefes, levando para a casa do consumidor e fazendo várias coisas, talvez eles tenham sobrevivido, mas de verdade, o que a gente vê de mais afetado é bares e cafeterias, gente. Cafeterias, assim, porque a ocasião de consumo sumiu, que era a ocasião do cafezinho, daquele break do dia, do encontro pós-almoço. Então, aquilo não existe mais, tá? Sem essa ocasião de consumo. Então, né, ou as pessoas estão fazendo café em casa, enfim, tendo outras questões. Então, eu vejo como sendo um desafio danado e essas possibilidades, né? Novas possibilidades, sim, novos modelos para serem colocados. Não sei se eu te respondi, Zé Du, mas assim, eu acho que esse é uma das... o desafio do restaurante comercial também tem muito a ver com o entorno, né? Se ele tem retorno do entorno ou não. Tá? E aí vamos ver. Não é uma régua única para todo mundo. Tem uma outra pergunta aqui, né? Qual é? Vamos olhar aqui. O Paulo Roberto Costa Nogueira está perguntando para a gente como lidar com empresas de delivery que aumentam muito nossa dependência com eles a cada dia, conhecem melhor esses clientes e seus hábitos do que nós, né, no cadastro virtual, cobram caro e agora implantam um dark kitchen com preços
muito menores que os nossos. Estamos dormindo com o inimigo? Pois é, Paulo. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Existe uma questão de ser frenemy, que a gente fala, né? Que é friend com enemy. Né? É porque ele é seu amigo, né? Porque ele vai te prover os clientes, né? Mas, obviamente, tem essa outra relação. De verdade, as grandes plataformas de delivery, elas descobriram e elas começaram os negócios com uma visão talvez que nem todos tiveram nos seus negócios, e uma visão muito importante de que você tem que saber se relacionar com o seu cliente, ter os dados do seu cliente nesse mundo, para você justamente conversar com ele e dar muita importância ao que ele te responde como sendo positivo ou negativo. Então, esses negócios de tecnologia que entraram, por exemplo, através das plataformas de delivery, já tem isso na cabeça e, obviamente, eles iam entrar num setor que come 3 vezes por dia, né? O setor de alimentação tem alta recorrência, então ele é muito atraente para as empresas de tecnologia. A gente vai ter cada vez mais empresas de tecnologia no nosso segmento, essa é a grande verdade. E qual é a dica aqui? Qual que é a questão que a gente tem conversado nas associações e tudo? Primeiro, melhor que você sim tenha um ótimo relacionamento com essas empresas. Tá? Mas mais ainda, se você manter o seu sistema de fidelização dos seus clientes, obter os dados através desse sistema de fidelidade de repente, trabalhar as vendas por outros canais, como a venda pelo Google, pelo WhatsApp, sabe, por outras formas de você se relacionar, pelas mídias sociais. Para quê? Para que você possa compor um mix de venda adequado, né? Porque a taxa de aquisição do cliente pode ser melhor nesses outros canais do que via uma plataforma de terceiros, 100% via essa plataforma de terceiros. Então, é importante diversificar essa forma como você consegue adquirir os clientes e ter um relacionamento direto com eles, para que eles escolham você. Porque o problema quando ele escolhe comprar sempre pelo aplicativo é que ele vai ter outras tentações ali. O cliente de verdade é o cliente do aplicativo. Então, ele ali pode ser impulsionado por uma promoção, pode-se ter algumas outras questões. Existem 2 questões regulatórias que a gente está chamando a atenção e advogando para que realmente se melhore o ambiente de negócios. Uma delas é cópias, que não respeitem propriedade intelectual das marcas dentro desses aplicativos, porque infelizmente às vezes, sabe, alguém cria uma marca, não estou falando que o aplicativo criou, não é isso, mas alguém cria uma marca que é uma cópia descarada de outra marca e põe lá para vender no aplicativo. Então acho que isso precisa sim de regulação. E a outra questão que está acontecendo no ambiente de dark kitchens, mas não só no ambiente de dark kitchens em geral, a gente precisa de certeza que todo mundo está produzindo em instalações que são sanas para as pessoas. Assim, para proteger o consumidor, para proteger o nosso mercado. Que as pessoas queiram ir nos restaurantes, não acho que vão passar mal. Essa tem sido uma preocupação da ANR já de um bom tempo, quando esse tema começou a crescer no Brasil. Eu ia fazer essa ressalva em relação aos dark kitchens, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de legislação, seja por meio de assembleias legislativas ou por meio de lei federal, mas que o consumidor, primeiro, ele tem o direito sagrado de saber de quem ele está comprando, né? Ele precisa saber quais condições sanitárias em que está sendo produzido aquele alimento que ele vai consumir. E saber, além de tudo, também se aquela empresa é uma empresa devidamente cadastrada, registrada, que paga tributos e registra legalmente seus funcionários. É um assunto delicado, embora seja um tanto quanto paradoxal, porque em qualquer estudo global hoje sobre tendências no mercado de alimentação, o assunto das dark kitchens aparece muito as forte. Dark kitchens até assim, as cloud kitchens que são coworking, né? São os novos shoppings, vamos dizer assim. Assim, você está com um espaço programado com vários locais para serem produzidos. Então, assim, vai fazer parte dos modelos de negócio daqui para frente. De verdade, eles estão aí para ficar. Mas, assim, se você tem que vender um alimento no varejo alimentar, você vai no supermercado, qualquer coisa que você compra, não está ali o produtor. Então, assim, para mim seria muito lógico que o que vem, de repente, pelo delivery para a tua casa, deveria ter em algum lugar quem é o produtor. Entendeu? Eu tenho que saber, nem que seja só o CNPJ.
Mas assim, que exista a possibilidade de você saber quem é de verdade o produtor. Que você saiba, né, produzido por fulano de tal. Então, eu acho que são coisas bem importantes para a gente pleitear, para que sim a vigilância sanitária possa ir, né, nesses lugares, possa checar como que esse produto está sendo feito, e o consumidor tenha a possibilidade de eventualmente reclamar de uma intoxicação alimentar, de uma questão que aconteceu. Então eu acho muito relevante que esse assunto venha à tona, sim, para que ele seja tratado. Mas esse modelo de negócio, Paulo, Roberto, né, assim, os aplicativos em si, eles estão te dando a possibilidade de se conectar com o seu consumidor. Então, se você só tem essa forma de se conectar, você pode sim ficar na dependência. Então, crie outras formas. Então, assim, essa é a principal questão que a gente vê hoje em dia. Criar outras formas é relativamente importante, porque senão vai estar na cabeça do consumidor, sabe qual marca? A marca do aplicativo, não vai estar a sua. E aí a luta por relevância é muito mais difícil. Você vai ter que promocionar muito preço, pode ficar refém disso, e aí não é bacana, é realmente muito mais complicado. O nosso amigo Alberto Lira aqui, na NR, né, ao longo de toda essa década como diretor executivo da NR, e está nos assistindo agora. Obrigado pela audiência, Alberto. Sempre um prazer estar com você por perto. E ele te pergunta, nesse caso específico, a gente está falando das questões das dark kitchens, ele fala que tem que ter o CMVS, ou seja, Casa de Saúde, com foco, aqui no caso da capital, da Covisa, né, a quem deve ser feita a fiscalização. Mas, até onde a gente percebe, eu acho que ninguém está olhando para a dark kitchen ainda, mas na Vila Madalena está todo mundo, né, nos Jardins também, né, para fechar a bar que fica com o cliente a mais das 10 da noite. Pois é. Mas assim, a gente tem trabalhado na Galunion para ver como é que a gente vai mapear as dark kitchens, tá? Por quê? Porque também não é uma coisa fácil até para a indústria, né? Se você for ver, como é que a indústria vai abastecer esses lugares? Tá? Então, muitas vezes, esses lugares estão recorrendo aos atacados, aos cash and carries, mas também é uma possibilidade de você comprar mais direto da indústria, né? Ser mais competitivo. Então, eles querem entender quem são as dark kitchens, né? Onde estão as dark kitchens. E uma coisa é quando você está num condomínio, né? Você tem o seu... Eu acho que esse é um conceito importante que eu vou até passar aqui. Né? Uma coisa é você ter um restaurante virtual, e aí você vai operar esse restaurante virtual dentro de uma dark kitchen, que pode ser própria, você mesmo alugou uma casinha e fez. Tá? Você pode ir para uma dark kitchen que alguém está alugando um espaço, simples. E você pode ir para uma cloud kitchen, que a pessoa, além de alugar o espaço, tem todo o software para te dar, tem equipamentos para te dar, tem serviços de marketing, tem serviços culinários, e isso vai transformar o mercado, porque, gente, essa galera toda que está sendo demitida até do nosso setor, vamos lá, o restaurante fechou, as pessoas que estavam lá, o que elas sabiam fazer era alimentar as outras pessoas. Seja um chefe de cozinha super bom, seja a pessoa que empacotava tudo isso na hospitalidade. De repente, essas duas pessoas se juntam, resolvem fazer uma outra marca, não tem muito dinheiro. Aonde elas podem abrir um novo negócio? Numa dark kitchen de condomínio. Elas chegam lá, já têm os equipamentos, pagam um aluguel por mês um pouquinho maior, mas é o quê? 5, 6 mil reais. E com o que elas fabricam e vendem por dia, elas conseguem girar. Então, vai ter um monte de gente que, que vai entrar no segmento também. Então, do mesmo jeito que a gente tem mortalidade acontecendo, a gente tem outro lado chegando com informais ou formais, que talvez venham através dessas dark kitchens, entrando no segmento. Porque na área de doces e bolos, a gente ouve grandes fornecedores que trabalham nessas categorias dizendo que nunca tiveram tanta doceira e boleira entrando, né? Que a mulher que perdeu muito mais emprego, inclusive, do que o homem, está tendo que se virar de algum jeito para alimentar a família. Então, a gente tem uma transformação acontecendo aí no segmento. Vamos ver como que a gente consegue atuar para melhorar essa prosperidade do segmento e ter mais fatos e dados para ajudar as pessoas realmente a tomarem decisão. Perfeito.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aqui pelo nosso Q&A ou pelo chat aqui da plataforma. A gente já está completando agora essa hora de apresentação. Simone, mais uma vez, é um prazer imenso ter você e ter essa parceria da Galunion. Em nome da NR, de toda a diretoria da NR, eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Aí a gente espera evoluir em novos capítulos dessa parceria para os próximos meses, não só na pesquisa, como em outros projetos que a gente tem no nosso radar também, como você bem sabe. Eu queria agradecer a participação aqui do próprio Alberto Lira, do Zé Edu, nosso amigo lá da Brasel, a jornalista Guta Chaves também, que agita essa causa gastronômica aqui de São Paulo, o nosso amigo Roberto Belauski, do Haskell, e tanta gente mais que nos acompanhou aqui nessa tarde com essa pesquisa. O pessoal está agradecendo aqui, o Roberto, o Alberto, o Zé Edu já falou com a gente também. Agradecendo. Obrigada, a Chiara também aqui no YouTube da Galunion, da Ginomoto. Obrigada, Chiara, por estar prestigiando a gente. Tá? E obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês nesse evento, pessoal. Maravilha. Bom, e sucesso, muita resiliência para todos que são do setor e estão bravamente lutando, mas eu tenho certeza que as notícias em algumas capitais, em alguns estados, são melhores que os outros. Felizmente, em São Paulo, parece que a gente está começando a ter alguma queda. A gente verifica isso em outras regiões, né, da pandemia. E muitos analisam que, quem sabe, vão chegar até o final do ano com uma recuperação de 50%. Obviamente que o que não é muito nem o ideal para aquilo tudo que o setor perdeu de postos de trabalho, para que perdeu de empresas, portas fechadas. Mas, enfim, no radar, acho que o pior já passou, espero, e que no radar a gente só vê uma recuperação, ainda que lenta e gradativa, e de uma maneira muito mais forte e consistente, quando, naturalmente, aquilo que todos esperam, quando a gente tiver uma vacina que possa dar tranquilidade para que todo mundo volte a viver a vida que vivia antes. Simone, mais uma vez, obrigada. Em nome da NR, da diretoria, agradeço a presença mais uma vez de todos vocês aqui nessa tarde. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.